Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 24 de junho, cuja leitura do dia em Apocalipse 11 e 12 e também 1 Reis, capítulos 18 e 19. Pega a sua Bíblia, por favor, para que você acompanhe. É importante para que você acompanhe a leitura. Vamos a Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Eu gosto de comentar sobre isso quando eu estou compartilhando alguma mensagem em Apocalipse, e já falei algumas vezes nas nossas reflexões aqui no canal sobre como o nosso foco na meditação em Apocalipse deve ser naquilo que eu pessoalmente, minha interpretação pessoal, vejo como tema central, que é de que o Senhor reina, é o reino eterno de Deus, porque o Senhor venceu e para sempre vencerá. Então você me ouve falar isso recorrentemente quando vou pregar vou pregar com base em algum texto em Apocalipse. Eu gosto de comentar isso. Se você já assistiu ao vídeo com alguma pregação que eu compartilhei em Apocalipse, você me ouviu falar sobre isso. E junto a isso, falando para que as pessoas não tenham medo de meditar, de ouvir sobre Apocalipse. Porque esse precisa ser o nosso foco, que o Senhor reina. E que chegará o tempo do galardão dos salvos, então a nossa eterna redenção, ok? Mas também da justa punição aos ímpios. E por isso eu vejo que nós precisamos refletir de uma forma bem atenciosa a respeito. Porque apesar de ser algo simples de entender, Deus é o Rei, Ele reina para sempre, ao mesmo tempo não é algo simplista. É simples, essa é a verdade, mas não é algo assim simplista, tá? É com base nisso que eu quero conversar com você na nossa reflexão. Eu, meditando hoje em Apocalipse, capítulos 11 e 12, e também em 1 Reis, 18 e 19, eu pensei, até cheguei a cogitar, compartilhar sobre algo sobre a batalha invisível, porque no capítulo Apocalipse 12 nós vemos, tem um texto interessante falando sobre o que muitos compreendem como o convencimento forçoso de Satanás aos demais anjos, que ele conseguiu atrair após si, e isso forçosamente, porque o texto diz que foi com a cauda, e o termo que é usado no grego dá a entender isso, tá?
Não foi algo... não foi só um convencimento simples, né? Mas foi algo mais imposto, digamos assim. Dá-nos a entender isso, a questão da batalha entre os anjos e os anjos caídos. Vemos que esse dragão se refere à antiga serpente, e aí nos dá a entender que a batalha espiritual é desde o início, desde da época da queda. Vemos que, aí eu pensei, vendo aqui, de que o acusador foi derrotado, derrubado, aquele que acusava os salvos diante de Deus, de dia e de noite, e que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Eu pensei em compartilhar também sobre o tribunal do céu, mas falar da batalha invisível, de características do inimigo, algo que eu compartilhei não tem nenhum ano na escola bíblica na minha igreja, e você encontra facilmente o vídeo com estudo sobre isso, especificamente conhecendo o inimigo, não só sobre a batalha em si. Eu vou deixar o link na descrição, no comentário em destaque. Eu vi aqui, eu choveria no molhado de algo que eu compartilhei recentemente. Aí, meditando aqui sobre essa questão do tribunal do céu, que você tem ali o que faz o papel de acusador, né? O procurador levando a acusação, o diabo. Você tem o juiz, você tem o advogado, que é Cristo, você tem a nossa acusação, que é o pecado, você tem a condenação. E aí eu falei, mas poxa, eu já compartilhei sobre o juízo de Deus. Eu fui ver, né, as minhas anotações da época que eu compartilhei essa reflexão há alguns meses. Eu veria que eu seria um pouco repetitivo também. Então não vi como proveitoso para compartilhar aqui. Primeiro livro dos Reis, questão de Elias, a vitória dele contra os profetas que adoravam, né, outros deuses. Não é algo assim que o Senhor não gerou nada no meu coração para que eu compartilhasse. Tem gente que gosta de trazer mensagens a respeito do fogo que caiu do céu e que tem que consertar o altar, mas não foi o que o Senhor gerou no meu coração. O Senhor me trouxe muito ao coração a respeito da questão do estado depressivo de Elias, e de que Elias se sentiu solitário, teimosamente, porque ele já tinha ouvido de Obadias que o próprio Obadias tinha preservado 100 profetas de Deus. Então Elias já sabia que não estava sozinho, mas ele não quis enxergar além dos seus sentimentos, e se sentiu solitário, foi para a caverna. Mas aí eu me lembrei, e fui vendo alguns pontos dentro do texto, mas eu me lembrei que há alguns anos eu compartilhei uma aula também na escola bíblica falando sobre a série Crescendo em Amor, falando sobre a importância de estarmos na coletividade, mas andando em unidade. Isso nos ajuda a vencer a depressão. E eu falava bastante sobre algumas coisas sobre depressão. Aí eu falei, bom, creio que não é bem isso que o senhor quer compartilhar hoje, não. E me veio ao coração, já estava vendo muito forte sobre a questão desse texto que nós lemos, do reino. Mas como eu havia mencionado ele na reflexão de ontem, dizendo que o segredo de Deus, o ministério de Deus revelado a partir nos dias do toque da trombeta do sétimo anjo,
eu mencionei esse texto aqui e mencionei rapidamente. Aí eu fiquei com receio. Até ontem, quando eu gravei o vídeo, eu pensei, puxa, eu queria abordar sobre isso, mas eu preciso comentar aqui para fazer o link com a mensagem que precisa ser pregada para o arrependimento. Aí tudo bem. Aí eu fui abrir as reflexões que eu havia escrito ano passado, e eu não me recordo, são 365 arquivos diferentes, e eu não me lembro do que eu escrevi. Tem coisa que o Senhor falou fortemente no meu coração ano passado, e agora, para mim, na minha leitura, passou batido, e o contrário também. Por isso que tem muitas reflexões, questões novas, diferentes. Mas isso do reino, que eu não me lembrava, quando eu abri o que eu havia escrito no ano passado, eu me deparei com o que o Senhor estava trazendo no meu coração agora. E eu vi que eu já tinha escrito algumas anotações lá muito importantes. E é com base nessas anotações que eu quero conversar com você sobre o reino eterno de Deus. Achei importante trazer essa introdução aqui para poder você entender, tá? E esses vídeos anteriores que eu mencionei, eu vou ver se eu deixo o link na descrição e no comentário de destaque, tá certo? Bom, como eu falei, o reino de Deus é simples de entender. É Deus reinando e ponto, e acabou, ele governa. Mas não é tão simplista assim, sabe? Nós fomos chamados para esse reino. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Chamados. Não só chamados, mas nós somos transportados para esse reino. Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mas além de sermos chamados, termos sido transportados, esse é um reino que vem dos céus, mas que se manifesta na terra. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é algo que vem do céu para a terra. Só que mesmo vindo para a terra, e devemos orar nesse sentido, não pode ser herdado nessa carne. 1 Coríntios 15, 50 a 53. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós só poderemos herdar o reino de Deus a partir do momento que tivermos nossos corpos transformados. Ok? Não herdamos na terra. Mas vimos que, mesmo ele sendo algo que não será herdado na carne, ele vem à terra, já se faz presente, mas que será consumado quando Jesus voltar. Lucas 19, 11 em diante. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota,
a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Ou seja, uma pausa aqui, vamos partir para o versículo 27 em seguida. Jesus já reina, ele já assumiu o reinado, ok? Quando ele foi glorificado, ele já assumiu o reino. Versículos 27 e 28. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Então, é um reino que será consumado, mas já se faz presente. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então ele já chegou, ok? E aí é que está. Porque se o reino de Deus fomos chamados para ele, fomos transportados para ele, se esse reino de Deus ele ainda não foi consumado, mas ele vem do céu se manifestando na terra, mas ele já chegou. Então, qual é essa relação entre herdar o reino de Deus e a nossa vida aqui na terra? Em outras palavras, como herdar o reino eterno de Deus? E eu vejo claramente isso no versículo 18, quando diz: e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. Ou seja, o reino de Deus, ele é futuro no sentido de manifestar-se completamente, mas já se faz presente, ele já chegou, já está entre nós e está intimamente ligado à caminhada cristã, da carreira daqueles que andam em boas obras de santidade e justiça. Por que eu digo isso? Porque, do contrário, não seriam os santos e os tementes a Deus que receberão o galardão da vida eterna. E o tempo de dares o galardão aos santos, aos que temem o teu nome. Herdar o reino é para aquele que aqui, nessa vida, foi santificado e anda em temor a Deus. Daquele que anda em santidade e justiça. Se alguém tem a expectativa de herdar o reino de Deus, deveria caminhar durante essa peregrinação terrena como um verdadeiro discípulo de Cristo, em quem é possível nós encontrarmos algumas importantes características, das quais eu quero destacar aqui 24. Uma para cada um dos 24 anciãos. Primeiro, fé e arrependimento. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por que fé e arrependimento? Porque a primeira evidência da fé é o arrependimento de pecados. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Dizer que tem fé em Jesus e não se arrepende dos pecados, tem algo errado aí. Segunda característica é o novo nascimento. João 3, de 3 a 8. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Terceira, transformação de vida. 1 Coríntios 6, 6 a 11. Na verdade, já realmente uma falta entre vós. Tedes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, herdar o reino de Deus é ter fé, se arrepender, nascer de novo e ser transformado. Herdar o reino de Deus é para aquele que é quebrantado. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. É marrento, soberbo, orgulhoso, acha que é bom. Não tenho nada do que me arrepender na vida. Desse jeito, o reino de Deus não é para você. Quinto, eu vejo como uma resiliência. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está apanhando? Mas está ali, exultando de estar em Cristo, de sofrer afrontas, perseguição por amor a Cristo. Uma sexta característica é o zelo. O zelo em viver para a glória de Deus. Mateus 5, 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não é exceder na hipocrisia dos escribas e fariseus, não, tá? Mas se a vossa justiça, a vossa prática, o vosso proceder, o vosso caminhar, o vosso andar, o vosso viver, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lembrando que estes já eram rigorosos quanto à lei, mas aqui é zeloso na prática de vida, com os ensinos que Jesus estava trazendo ali. Sétimo, característica que eu vejo é o foco. O texto que nós lemos anteriormente, de que esse reino vem dos céus, se manifesta na terra, é ao mesmo tempo o texto que nos mostra o foco. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o foco não são as coisas da terra, o foco são as coisas celestiais. Pensar nas coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está. Oitava característica que eu enxergo daquele que herda o reino de Deus é que ele tem uma prioridade. E a prioridade é o reino. Mateus 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Qual tem sido a nossa prioridade? Seja sincero consigo mesmo. Nona característica é a obediência. Quem não quer obedecer a Deus, como quer herdar o reino de Deus? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem vai herdar o reino de Deus é aquele que tiver humildade, 10ª característica. Mateus 18, 1 a 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Só fazer um adendo aqui, uma pausa. Estava conversando com a minha filha, acho que foi ontem no nosso culto em família, dentro do que a gente estava conversando ali, e ela perguntava sobre, lembrando desse texto aqui, e explicando, a mãe e eu explicando para ela, porque ela surgiu, caímos nisso, não era o foco, mas caímos nisso, dela entender como o Senhor valorizava as crianças, explicando isso para ela. E é interessante ver, claro que o texto aqui está falando de ser como criança, né? De ter um coração como de uma criança, humildade, de ver como as crianças, tem gente que pensa que criança ela é o futuro da igreja, quando na verdade a criança já é membro da igreja, já faz parte do convívio. Eu não vou entrar aqui naquela questão, no mérito de batismo, de ceia do Senhor, não vou entrar nesse mérito não, tá? Não é disso que eu estou falando. Mas já faz parte do convívio. Muitas até têm compreensão do que é o Evangelho. Muitas têm consciência, sim, do que é o pecado, de que afronta a Deus, que precisa se arrepender. Crianças que amam a Deus. Então, não se prive de ensinar as crianças, de compartilhar, ensinar, de preparar, de formar, de discipular as crianças. Não se prive do momento das crianças participarem do culto, em que está todo mundo junto ali, a congregação. Não se prive disso, sabe? As crianças precisam participar do culto junto com os adultos, todo mundo junto ali. Não tem que, toda reunião tem que ter um espaço reservado para as crianças. Negativo. Não sou contra que tenha um momento na semana num ensino mais direcionado para as crianças. Não sou contra isso. Mas eu sou radicalmente contra, em toda reunião que a igreja se reúne, as crianças têm que ficar à parte. Por quê? Não fazem parte da igreja? Sabe? É errado. Eu estava conversando
Estou fazendo discipulado com a minha filha e nós concluímos mostrando para ela as abreviaturas, como ela acha o endereço dos livros. Ela está começando a aprender a ler. E ela está começando a aprender a folhear a Bíblia, encontrar os livros, capítulos, versículos. E aí eu estava explicando as abreviaturas, ensinando ela a encontrar, falando de alguns versículos chaves de cada livro, do que fala cada livro. E aí nós estávamos em Judas, né? Aí eu mencionei o versículo 3 da carta de Judas, da epístola de Judas, sobre Judas. Falei na reflexão, né? Algumas reflexões passadas, sobre a batalha da fé, conselhos bíblicos na batalha da fé, de que Judas ele estava escrevendo sobre a salvação, mas aí de repente ele foi movido a escrever sobre a importância de batalhar pela fé uma vez dada aos santos. E aí eu ressaltei esse versículo da epístola, li com ela, ela marcou na Bíblia dela, anotou a referência no caderninho dela. E aí, eu falando disso, ela falou: não, papai, eu sei que nós estamos numa batalha. Eu sei que nós temos nessa batalha, nós teremos 3 inimigos. Aí eu fiz cara de surpresa assim para ela. Aí ela eu falei: filha, e quais são os 3 inimigos? Aí ela, de pronto: a nossa carne, aquilo que nos leva a pecar, o mundo e Satanás, né? Satanás é o nosso adversário. Eu falei: é mesmo, filha? E me explica isso aí. O que é lutar contra o que é ter o mundo como inimigo? Ela me explicou, deu um exemplo do mundo dela, de criança. Eu fiquei surpreso, eu falei: poxa, filha, papai já te explicou isso? Ela: não. Ah, então foi a mamãe? Não. Você aprendeu isso na escola bíblica? Ela: não. Ué, se eu não te ensinei, nem tua mãe, nem na escola bíblica, onde você aprendeu? Nas pregações, pai. Vocês pregam sobre isso no culto. Foi lá que eu aprendi, ouvindo a pregação no culto. Minha filha tem 5 anos de idade. Vai fazer 6 no próximo mês, se o Senhor permitir. Então, não negligencie o ensino às crianças, tá certo? Fecha parênteses. 11ª característica: sinceridade. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Décima segunda característica: firmeza. Eu ia colocar radicalismo, mas eu não sei se seria a expressão correta, mas é característica de você ser radical, tá? Ter raiz e firme nos seus posicionamentos. Marcos 9, 43 a 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Tem que ser firme, radical, e não se conformar com o pecado, não se conformar com o mundo, com o sistema do mundo. Esse sistema do mundo jaz no maligno. Veja no Brasil, por exemplo,
recentemente essa questão da criança que foi abortada no ventre de uma outra criança, já com seus 7 meses de gestação. E a mídia e aqueles que se dizem pessoas de bem defenderam. Olha também um outro exemplo daquela cantora brasileira, gospel, que num podcast comentou uma situação onde ela havia defendido o posicionamento dela dentro da palavra como uma discípula de Cristo, e ela está sendo aí linchada pelas redes sociais, sendo atacada por muitos, quando o posicionamento dela foi correto, bíblico, daquela que sabe que aquela prática que ela comenta a respeito da homossexualidade é pecado, e quem não abandonar tal prática está condenado ao inferno. Como ela tem sido achincalhada pelas mídias, não é? Outro dia eu assisti até um vídeo de um canal cristão que compartilhava ali um trecho de um vídeo de uma homossexual mulher, né, que disse que ela estava naquela prática sabendo que era contrária à vontade de Deus, e que a tal cantora, essa irmã, a nossa irmã, né, não estava errada em defender o posicionamento dela, era opinião, e que era errado o que a militância LGBTQIA+, estava fazendo. Então, nós precisamos ser firmes. Se hoje nós não temos firmeza no posicionamento, na palavra, nós vamos herdar o reino de Deus? Precisa pensar. Outra característica é o modelo. Efésios 5, 1-5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Precisamos modelarmos ao Senhor, imitarmos a Deus que é santo e andarmos como Cristo andou. 14ª característica é o fruto do Espírito. Como nós queremos herdar o reino de Deus não tendo o fruto do Espírito? Gálatas 5:16-22. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 15ª é a renúncia. Crente tem que renunciar. Como você quer dar o reino de Deus se você quer ficar agarrado com as coisas da terra? Marcos 10, 21-27.
E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Lembrando que aqui Jesus direcionou isso a ele. Ele não disse que todo aquele que quiser seguir a Jesus tem que vender tudo e ficar sem nada. Mas para aquele homem era um convite especial. E uma direção especial por conta do pecado dele, que era a avareza. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Por quê? Porque os israelitas associavam a riqueza como uma evidência de uma genuína fé em Deus. Tem uma genuína fé em Deus, então Deus vai abençoar com riqueza. É igual os crentes de hoje em dia, que pensam que a verdadeira fé é caracterizada por você viver em constante abundância financeira. Né? Voltando aqui ao texto. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O problema era esse, confiar nas riquezas, e não é ter riqueza. Se você tem, você serve ao outro com as riquezas, se a riqueza só passa por você e você não retém, ser rico não é pecado. Pecado é confiar nas riquezas, ser avarento, egoísta, reter a riqueza para si. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Só uma outra ressalva aqui: ter riqueza não é pecado, desde que você não esteja acumulando, retendo, e não queira repartir, não queira ser apenas passagem, canal para distribuir riqueza. Mas procurar ser rico é pecado, porque isso é amor ao dinheiro. Ser rico é uma coisa, querer ser rico é outra coisa. Isso é amar ao dinheiro. Compreendido? Mas o ponto aqui é que para aquele homem ele precisava renunciar às riquezas. O que você e eu precisamos renunciar? São as riquezas? São as posses, os bens materiais? É o status? É a fama? Você vai ser um bom profissional, é reconhecido, renomado no mercado? Isso te envaidece, te ensoberbece? É o exagero no cuidado à família, em que você idolatra filhos, marido, esposa? O que? Cada um sabe em Deus aquilo que precisa renunciar. 16ª, ousadia. Marcos 15:43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O problema é que os crentes querem herdar o reino de Deus, mas têm vergonha de se dizer de Cristo, de se posicionar. Tem vergonha, se envergonha de Cristo, do seu Evangelho. 17ª característica de quem herda o reino de Deus é a constância. Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Parou no meio do caminho? Não é apto. Retomou o caminho, está perseverando, aí é outra coisa. Ficou pelo caminho, retrocedeu, não é apto para o reino de Deus.
18ª característica é a confiança. Lucas 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, para que temer? Não é verdade? 19ª é a perseverança. Atos 14:21-22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você vê, Barnabé e Paulo voltaram ali às cidades onde haviam pregado para que exortassem os irmãos a permanecerem na fé. 20ª característica é o amor. Não tem como querer dar o reino de Deus. É só voltando aqui, lembra de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24. Mas aqui, amor. 20ª característica que eu quero destacar aqui. Romanos 14:15-18. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amor. Então, quem não anda na prática da justiça, que é resultado do amor, e quem não anda em paz, que também é resultado do amor, e quem também não tem alegria no Espírito Santo, que também é resultado do amor, vai herdar o reino de Deus. Então, por que há aqueles que vivem se engalfiando com os irmãos, batendo boca, discutindo? Às vezes eu vejo isso em algumas palavras ácidas em comentários, por exemplo, de vídeo no YouTube. A gente sempre tem uma resposta pronta para dizer: calma, calma. A gente quer sempre apontar o erro do irmão na igreja, lá na congregação. Tá errado. Cadê a forma bíblica de se lidar com as situações? Sabe? Tá faltando amor, não se importa. 21ª é o serviço. Colossenses 4, 10, 11. Tem gente que rende a vida a Jesus e bota um pijama, ou bota uma roupa de turista, e não quer servir. Eu não estou falando de atividades ministeriais, de servir ao outro. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, mas também inclui a atividade ministerial, dentro daquilo que o Espírito Santo te direcionar por meio daquele que te pastoreia. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Tem que arregaçar as mangas. Claro, no lugar certo, onde o Senhor te direcionar, te enviar, mas precisa servir, precisa cooperar. Nem que seja de participar de uns cultos e abrir um sorriso, dar um abraço no irmão, cumprimentar o irmão, ter uma palavra de ânimo, de força, sabe? Tem gente que não percebe que só sua participação nos cultos, os irmãos estiverem ali,
como isso fortalece a gente. Nós estamos sempre ali vendo aqueles irmãos, sabe? Até com a presença dos irmãos, os irmãos estão servindo. Nós desprezamos isso. Sirva, tá? 22ª característica é o empenho. 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Empenho, dedicação. Não relaxo com a sua vida espiritual. Né? E aí envolve práticas devocionais, e etc, e etc. Tá bom? 23ª é procurar andar na justiça, no bom proceder. 23ª característica que eu quero falar é o prazer. Diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de tromba, cara fechada, murmuração, chateação. Não. Agradavelmente. Agradavelmente. Com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E, irmão, Deus não é amor, não? É amor, mas também é fogo consumidor. Só que não devemos servir por medo, mas servir agradavelmente, porque temos prazer de servirmos aquele que nos amou primeiro e que nos atraiu por seu amor. Você entende? Prazer em servir a Deus. É uma alegria, é um privilégio, é uma honra que não merecemos sermos servos de Deus, sermos feitos povo de Deus, termos sido feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E a última característica que eu quero falar, a 24ª, é o valor. Tem gente que não valoriza ter recebido um reino, ter sido transportado para o reino, ter sido chamado para esse reino. Tem gente que despreza e não valoriza. Mateus 13, 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Valor. Valorize o reino de Deus. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino eterno de Deus. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Nós precisamos entender isso. O reino de Deus é simples, mas não é simplista assim. Amém?